Fala pessoal, aqui é o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto de geometria plana, no que tange a figuras planas, cálculos de perímetro e área, tá? Bom, vamos entender então o que é o perímetro. O perímetro ele corresponde à medida do contorno de uma figura, tá? Então, se eu tenho aqui um quadrado, o perímetro nada mais é do que o valor correspondente à medida deste contorno que eu tenho que gastar para dar a volta toda neste quadrado, tá? E a área? A área corresponde à medida da superfície, tá? Então a superfície é isso aqui. Quanto eu gasto para completar esta superfície, tá? Então a área é a medida da superfície. Beleza. E a unidade de medida? Bom, a unidade de medida de perímetro é linear sempre, tá? O que é isso? A unidade vai estar em quilômetro, metro, centímetro, decímetro, decâmetro. Não importa a unidade, tá? Mas ela vai estar no sentido linear, beleza? Já na questão da área, a unidade de medida ela vai estar sempre na forma quadrática. Então eu vou estar lá com quilômetros quadrados, metros quadrados, centímetro quadrado, decímetros quadrados e aí vai, beleza? Então vamos lá, perímetro na questão de cálculo, então é só a gente fazer a soma das medidas de todos os lados, tá? Vou dar alguns exemplos já para vocês, falando de cada figura, aí vocês vão entender melhor isso aqui. E a área, cada classe de figuras vai ter a sua fórmula, tá? Então cada figura tem a sua fórmula. Você precisa memorizar cada fórmula e aplicá-la correspondente à sua figura, beleza? Então acompanha aqui, ó. Essa figura é um quadrado, tá? O que o quadrado tem? Além de ter os 4 ângulos retos, que eu quero dizer com reto, de 90 graus, todos os lados da figura são iguais. Todos os lados, tá? Se eu falar que aqui vale 10, aqui valerá 10, 10 e 10, beleza? Por isso, o perímetro, que é representado por essa simbologia, ó, 2π, é a soma dos 4 lados, né? Como são todos iguais, é 4 vezes o valor do lado. Mas eu não preciso me preocupar com questão de memorizar isso aqui, tá? O perímetro é só lembrar que a gente tem que somar os 4 lados. Mas a área é importante que você lembre, tá? A área é representada pela letra A, simbologia, que é o produto entre a base e a altura, um lado pelo outro, tá? Fazendo esse produto e resumindo, no critério de memorização, você vai memorizar que a área é o lado elevado ao quadrado. Então, se eu falar que aqui vale 10, por exemplo, então aqui também será 10, eu posso dizer que a área dessa figura é 10 ao quadrado, que vai dar 100, né? Aqui, para o retângulo, também conhecido como quadrilongo, poucos conhecem essa nomenclatura, mas já vi cair em prova. Então, se cair essa palavra quadrilongo, nós estamos falando do retângulo, tá? Ou paralelogramo, também conhecido por romboide. Cuidado também com essas pegadinhas. A sua fórmula da área é o produto entre o valor da base vezes a altura, tá? A base é quem? É o valor que fica na base da figura, tá? No seu sentido horizontal. E a altura no seu sentido vertical, sempre formando 90 graus com a base, tá? Beleza. Então, no retângulo fica fácil. Eu olho o valor daqui e olho o valor daqui, faço a multiplicação, está resolvido. Mas no paralelogramo, a altura não é o próprio lado da figura, tá? A altura ela é medida perpendicular à base, tá? Então, eu tenho que tirá-la aqui, tem que ser dada dessa maneira, ou aqui dentro, tá?
Ela pode ser representada aqui dentro também. Mas ele tem que demonstrar que é uma linha perpendicular à minha base. Beleza? O perímetro, na questão do retângulo, é só pegar e somar todas as medidas. Base, mais altura do lado de cá. Você concorda que a medida dessa base é a mesma aqui, né? A medida dessa altura é a mesma daqui. Então é base, mais altura, mais altura. Quer dizer, 2 vezes base vezes altura, que dará, pondo 2 em evidência, 2 parênteses, base mais altura. Não precisa memorizar isso, como eu já disse, tá? É só pensar que é a soma de todos os lados, beleza? No paralelogramo, também, gente. Porque olha só, a base é uma, a altura é outra, e o seu lado, essa parte inclinada aqui, mede outro valor, letra C. Então, o perímetro dessa figura não vai incluir a altura, vai incluir este lado e este lado. Então, é base, mais esse lado C, mais esse lado C. Então, base B, mais C, mais C. Tá? Resolvendo também, ficaria assim. Beleza? Toma muito cuidado com isso, tá? Muita gente acha que a altura passa a ser o lado do meu paralelogramo, e não, tá? A altura e o lado do paralelogramo são coisas distintas, beleza? Vamos ver aqui o triângulo, tá? O triângulo são 3 tipos, também conhecido por trilátero, tá? Trilátero. Eles podem aparecer dessas 3 maneiras, tá? Quando eu estiver falando de um triângulo retângulo, a minha base vai aparecer aqui e a altura será o próprio lado do vertical do meu triângulo, tá? Aí fica fácil. Aí é só aplicar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área. Mas quando o triângulo aparecer assim, a altura tem que ser perpendicular à minha base. Então, ó, foi traçada uma linha pontilhada internamente para conseguir pegar esse vértice e medi-lo perpendicularmente à minha base. Então, ela tem que ser dada dessa forma. Ou assim, ó, para esse tipo de triângulo, eu tive que complementar aqui a minha base, né, esticar ela, para poder projetar a minha altura. Beleza? Então, ó, presta atenção que nesta situação a altura é o próprio lado da figura. Nesta não, tá? O lado da figura é A, B e C, a altura está aqui. Nesse triângulo também, os lados da figura são A, B e C e a altura está aqui. Então, para o perímetro, aqui não entra altura e nem aqui, tá? Vamos acompanhar o perímetro deste, ó. Seria A mais B mais H, porque o H é o próprio lado. Neste caso, seria somente o A mais B mais o C. Esse H não entrou. E aqui seria também o A mais o B mais o C. Este H não entrou. Tome cuidado com isso, ok? E a fórmula, então, é base vezes altura dividido por 2. Simples assim. Bem parecido com a do retângulo, mas ela é dividida por 2, beleza? Vamos ver o trapézio agora, tá? O trapézio, ele tem 2 bases, uma base maior e uma base menor, tá? Como no triângulo, eu tenho vários tipos. Um dos tipos é esse aqui, onde a altura tem que ser tracejada, projetada dentro da figura, formando 90 graus com a base. Ok? Neste caso, a altura é o próprio lado do meu trapézio. Beleza? Então pode aparecer para você dessas 2 formas. Tem que tomar cuidado. Se eu estiver solicitando o perímetro, eu vou fazer a soma das bases, base maior mais base menor, mais esse lado A, mais esse lado C, para chegar ao perímetro. Neste caso, como a altura é o próprio lado do trapézio, então o H entra. Então, ó, base maior, mais base menor, mais
H mais A. Beleza? E a área? A área é o produto entre a média das bases vezes a altura. O que é isso? Bom, é só memorizar. Base maior mais base menor, vezes o valor da altura, e o resultado divide por 2. Tá? Por que a gente fala que é a média? Porque a média das bases é eu pegar e somar o valor das duas bases, dividir por 2 para achar um valor mediano, correto? Então por isso que eu falo que é a média entre as bases vezes a altura. Mas memorize assim, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? E aqui nós temos o losango, tá? O losango, ele é da família dos quadriláteros e ele tem uma característica parecida com a do quadrado. Ele tem todos os lados iguais, tá? Porém, seus ângulos não são retos como no quadrado. O que ele tem? Ele tem dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos, tá? Beleza. O losango, também conhecido como rombo, como no quadrado, é só eu somar os quatro lados que são iguais, quer dizer, pegar um lado e multiplicar por 4, eu já tenho o perímetro. Mas a fórmula da sua área, ela é medida através das diagonais, tá? Então, diagonal é esta linha tracejada daqui até aqui, que eu chamo de diagonal maior, porque é o valor maior, tá? E diagonal menor, que é a letrinha D aqui, é este lado menor, esta diagonal menor do meu losango, tá? Então, é só fazer o produto entre as diagonais e dividir por 2, ok? Simples assim. Vamos observar agora uns exemplos que eu dei para vocês entenderem a aplicação dela. Então vamos lá, gente. O exercício está pedindo para eu calcular o perímetro e a área das figuras. Beleza, o perímetro é 2π. Isso aqui é um quadrado. Por que eu sei? Porque eu tenho lado da base igual a 2 e a altura igual a 2. Então significa que aqui também será 2 centímetros e aqui também será 2 centímetros. Perfeito? Então é só fazer 4 vezes o valor de 2 centímetros. Então o meu perímetro é igual a 8 centímetros linear. Perfeito? E a área? A área é L ao quadrado. Correto? Beleza. Então é só colocar, substituir o lado no lugar do L. O lado não é 2? Então é 2 elevado ao quadrado. Tá? Então eu ficarei com 4 centímetros quadrado, tá? Por quê? Porque que eu tenho aqui, ó, 2 centímetros quadrado é igual a 2 centímetros vezes 2 centímetros. 2 vezes 2, 4, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Perfeito? Simples assim. Agora observe aqui esse paralelogramo, tá? O seu perímetro é a soma de todos os lados. Observe que eu tenho base 6 e a lateral 3. O que significa? Que aqui em cima também é 6 e aqui desse lado também é 3 centímetros. Então eu vou fazer a soma 6 mais 6 e 3 mais 3, que terei um perímetro de 6 com 6, 12, 12 com 6, 18 centímetros linear. Tá? E a área? A área é simples assim, gente. Base, 6 centímetros. Vezes a altura, que está aqui, 2 centímetros. Total, 12 centímetros quadrados. Perfeito? 6 vezes 2, 12, centímetro com centímetro, centímetro quadrado. Simples assim, entendeu? Então é só substituir os valores que eu tenho na base no lugar da letra B, porque a área, eu não coloquei aqui, mas a área do paralelogramo é dado por base vezes altura, né? Então no lugar da base eu coloquei 6 centímetros, que é a medida da base, e no lugar da altura, 2 centímetros, que é a medida da altura dada aqui. Agora acompanha aqui, ó. Triângulo. Bom,
o perímetro de um triângulo, como em qualquer figura, né, nas demais figuras, é só fazer a soma de todos os lados. Então, eu tenho o lado 4 centímetros, mais 3, mais 5. Total, 12 centímetros. Beleza? E a área? Lembra que a fórmula da área é base vezes a altura dividido por 2? Então, a minha área é o valor da base, 4 centímetros. O valor da altura, 3 centímetros, dividido por 2. Certo? Então, eu tenho que a minha área é 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados, dividido por 2. Total, então, 6 centímetros quadrados. Perfeito? Esta é a minha área. E aqui eu tenho o trapézio. Vamos lá. O perímetro do trapézio é a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar a base maior, 5, mais base menor, 4, mais 3 aqui, mais 3 aqui. Chegamos num perímetro igual a 15 centímetros linear, correto? 5, 9, 9 com 6, 15. E a área? Lembra da fórmula? Base maior mais base menor, parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Então, fazendo as substituições, base maior, 5, mais base menor, 4, parênteses, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Posso cancelar aqui, né? Então, eu tenho que a minha área é 9, o quê? Centímetros quadrados, tá? Se aqui é centímetros, a resposta é centímetro quadrado. Perfeito? Simples assim, gente. É uma questão de substituição de valores nas suas fórmulas e uma expressãozinha numérica aí, simples. Por fim, vamos ao losango, tá? Então, o perímetro do losango é a soma de todos os lados. Como eu disse, o losango tem todos os lados iguais. Então, se aqui é 5, aqui também é, aqui também e aqui também. Então, é 4 vezes o valor de 5 centímetros. Tá? Então, o perímetro é igual a 20 centímetros. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Tá? Centímetro linear. Agora, vamos à área. Não é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2? Então, beleza. A diagonal maior é o 7, não dá para ver? Entre 7 e 4, qual é o maior? O 7. 7 centímetros. A menor, 4 centímetros, dividido por 2. 7 vezes 4, 28 centímetros, dividido por 2, centímetros quadrados, dividido por 2, que dará 14 centímetros quadrados. Ou poderia fazer também a regra do cancelamento aqui, né? Se quisesse, né? 4 com 2 dá 2, 7 vezes 2, 14 também. Então aí, um critério de técnica aí de cada um. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí. É um assunto também recorrente em concurso. E é importante, gente, conhecer esses nomes, essas nomenclaturas diferentes, porque as bancas estão querendo te derrubar neste critério também, num critério de fundamentos, de conhecimento, nem tanto só de cálculo, tá? E a gente tem que estar memorizando tudo isso aí. Não adianta conhecer e chegar na hora da prova não saber qual fórmula de qual figura, entendeu? Tem que conhecer as figuras, porque nem todos os exercícios vão aparecer a figura desenhada para você. Ele pode estar falando, dado um losango, onde sua diagonal maior é tanto, sua diagonal menor é tanto. Então, se você não sabe o que é um losango, você não consegue desenvolver o exercício, tá? Fala, dado uma, por exemplo, dado uma romboide. Calcule a área da romboide, onde sua base é tal, sua altura é tal. Você não sabe o que é romboide, e daí? Como é que você vai fazer? Entendeu? Então é assim, é importante que nós conheçamos todas as fórmulas, mas linkada às figuras, conhecendo as figuras, suas características,
as suas classificações quanto a lados e ângulos, tá? Então, busquem essas informações. Eu tenho vídeo aula falando sobre algumas classificações, no caso de triângulo. Vou deixar o link na descrição. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe, dê o seu like lá, inscreva-se no canal, quem não é inscrito ainda. Ajude a fomentar esse canal, dê essa força aí pra gente estar postando cada dia mais vídeos aí no canal. Deixe seus comentários aí também, tá? Se vocês gostaram, o que vocês acharam aí, beleza? Obrigado a todos aí, até mais.